Na última vez que eu estive aqui falando com vocês, eu falei sobre uma das frases de Jesus, uma das expressões de Jesus. E neste primeiro semestre, o meu propósito é pregar expressões usadas por Jesus. Na última vez foi por minha causa, lembram? Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Hoje a nossa conversa é a minha casa, a minha casa. E eu quero fazer como introdução a leitura de um texto que não é o texto base da nossa consideração, mas para nortear o nosso pensamento sobre a importância de se pregar a palavra de Deus, e não fábulas e outras ias que existem por aí. Timóteo recebeu de Paulo essa mensagem: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa é a missão de um pastor de Deus: pregar a palavra, exortar e cumprir o ministério. É verdade que alguns sermões, eles são um pouco mais delicados que outros. Já perceberam? Os próprios discípulos, uma vez, está em João no capítulo 6 e no verso 60, quando Jesus falou que ele era o pão da vida e que quem não comesse a sua carne, não bebesse o seu sangue, não teria vida em si mesmo. Os discípulos falaram assim: é muito duro esse discurso, esse sermão. Algumas coisas da Bíblia, elas são um pouco mais fortes. E eu estou pensando que a minha casa é um desses assuntos fortes. Mas eu prometo a você que vou traduzi-lo numa linguagem gostosa, amável, e nós todos seremos abençoados. E o povo de Deus diz o quê? Amém. Então vamos pegar a palavra de Deus. Mateus capítulo 21. Lembrando que o tema é a minha casa. A minha casa. Casa de Deus. Será que Deus vela por sua casa? Vela. Será que Deus cuida de sua igreja? Cuida. Deus cuida de nós. Mateus capítulo 21, por favor, nós vamos ler a partir do verso de número 12. Mateus capítulo 21, se encontrou, feche os olhos. Senhor, como nunca dantes, estamos tão perto da volta de Jesus. Assim como o Senhor cuidou do santuário, do tabernáculo e do santuário, o Senhor cuidou da igreja, o Senhor cuida deste templo aqui agora, mas o Senhor cuida também do templo que somos nós, do Espírito de Deus. Eu peço humildemente que a Tua palavra fale ao nosso coração, e que não seja a palavra de um homem aqui, mas de um anjo de Deus. Permita que sejamos sacudidos pelo Teu Espírito, e movidos à verdadeira adoração. Em Jesus oramos, amém. Eu estou com a Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 21, verso 12 diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou.
Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor, e deixando-os, saiu para a cidade de Betânia, onde pernoitou. Amados, esse é um texto muito interessante. Esta foi, na verdade, a segunda purificação do templo que Jesus fez. Jesus fez duas purificações, uma no começo do seu ministério, que não é relatada pelos evangelhos sinóticos, nem por Marcos, nem por Lucas e nem por Mateus, mas é registrada por João, a primeira. A primeira aconteceu mais ou menos por volta da primavera do ano 28, foi logo depois do batismo de Jesus. João apenas relata a primeira purificação do templo, está no capítulo 2, mas esta que nós acabamos de ler é a segunda, no final do ministério de Jesus. E eu queria que você me acompanhasse, eu quero ler aqui um trechinho que eu tirei de um livro chamado A Vida de Jesus. É um livro muito conhecido, muito amado, muito respeitado, de uma escritora norte-americana que eu reputo ser inspirada por Deus, Ellen Goldwhite. Na página 89, ela fala assim, no dia seguinte, Jesus entrou no templo. 3 anos antes, ele havia encontrado homens vendendo e comprando no átrio externo, e os havia repreendido e expulsado. Agora, ao retornar, encontrou o mesmo comércio ali. O átrio estava cheio de bois, ovelhas e aves, que eram vendidos aos que desejavam oferecer sacrifícios por seus pecados. Os que se ocupavam desse comércio praticavam extorsão e roubo de toda espécie, e tal era a balbúrdia e o alvoroço do lado de fora, que os adoradores eram seriamente perturbados. Do que é que estamos falando, irmãos? Estamos falando de uma feira, estamos falando de um comércio dentro da casa de Deus. Quando comecei a preparar este sermão, eu pensei em trazer aqui um chicote, mas eu decidi não trazê-lo, porque você só se lembraria do chicote, e o que é mais importante aqui não é o chicote, mas como nós temos a tendência de pensar certas coisas, e quase sempre pensamos o que não é o melhor, o chicote não veio. O mais importante aqui, amados, é que aquele povo, eu estou falando daquele povo, hein? Se sobrar para você e para mim, pode ser que sobre. Aquele povo havia perdido de vista o objetivo do templo. Aquele povo havia perdido de vista o objetivo da adoração. Aquelas coisas que eles vendiam eram importantes. Por quê? Porque as pessoas precisavam oferecer sacrifícios, animais, aves. As moedas que eles trocavam ali no templo, era importante aquilo. Por quê? Porque não eram aceitas moedas estrangeiras no gasofilácio, nas salvas de ofertas daqueles dias. Os pombinhos que eram vendidos, as pessoas mais humildes ofereciam como sacrifício. Agora, não era pecado vender os pombinhos, trocar as moedas, não. O pecado é que os líderes se utilizaram disso daí para extorquir o povo de Deus. Existe alguma semelhança com os nossos dias hoje? Existe algumas semelhanças? Agora eu vou fazer um pedido para você. Eu não quero que você olhe para algumas igrejas que só falam em dinheiro, ok? E eu também não quero que você diga assim, este sermão seria espetacular para o meu pai.
esse sermão seria espetacular para o meu cunhado. Não, eu quero que nós olhemos para a nossa igreja, eu quero que nós olhemos para nós mesmos, e eu quero olhar para dentro de mim, para dentro da minha igreja. Eu quero que você olhe para dentro de você, para dentro da sua igreja. Quem Jesus expulsou? Jesus expulsou os que vendiam e compravam. Jesus expulsou os que trocavam moedas. Jesus expulsou os que vendiam pombas. Sabem por quê? Porque embora todas aquelas coisas deveriam mostrar o Salvador, eles haviam perdido de vista completamente o Salvador. Tanto é que a palavra diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eram aproveitadores da religião. Jesus chegou no templo, o vozerio, o barulho, a confusão. E naquele instante, tudo cessou quando o Filho de Deus entrou no templo. Tudo parou. Até os animais pararam de mugir. E num momento, a divindade tomou posse da humanidade de Jesus. E ele, com voz parecida com uma tempestade, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. E vocês transformaram a minha casa num covil de salteadores, a pior espécie. Está escrito. De onde Jesus tirou isso? Sabem de onde Jesus tirou isso? Lá do Antigo Testamento. Quando eu digo para você que o Novo Testamento é uma colcha de retalhos do Antigo, e o Antigo é uma colcha de retalhos do Novo, eu estou dizendo isso. Jesus foi lá em Isaías, no capítulo 56, versos 6 e 7, onde, inspirado por Deus, o profeta, falando em nome de Deus, ele diz assim: todos aqueles que vêm para o meu templo serão enchidos com a alegria do Senhor, e eu os receberei na minha casa, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esta casa não é só sua, e ela não é só minha, é a casa de Deus. E Deus falou: a minha casa será chamada casa de oração para quantos? Para todos os povos. Por que será que Jesus não fez nada contra os animais e as aves? Já parou para pensar? Sabem por quê? Porque Deus também não fará nada contra aqueles homens e mulheres que são usados como objetos do templo. Por vezes os líderes religiosos, eles usam homens e mulheres que vêm buscar com fé alguma coisa, e usam apenas e tão somente como se fossem objetos. E usam esses objetos com o objetivo de tirar algum propósito, algum proveito, algum lucro. O que aconteceu depois que Jesus expulsou a todos? Eu li aqui no texto e você me acompanhou. Cegos, doentes, vieram e encheram o templo. E Jesus foi curando todas essas pessoas. Criancinhas que estavam doentes e chorosas, Ele as acolheu, as curou e as devolveu às suas mães, sorridentes e felizes. Vou falar uma coisa aqui que é para ficar gravada, não só na mídia, mas é para ficar gravada na sua mente, no seu coração, na minha mente, no meu coração. Escute, o que aconteceu naquele dia em que Jesus expulsou os mercadores do templo, os bandidos do templo. Ele os chamou de salteadores, e eu estou falando bandidos, é a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. O que aconteceu naquele dia?
cura, salvação, alegria e bênçãos. Não foi isso que eu li no texto bíblico? Não foi isso que você leu aí na sua Bíblia? O que aconteceu naquele dia é o que deveria acontecer todos os dias em nossas igrejas. Porque nós estamos doentes, estamos morrendo, estamos aflitos, chorando nossas perdas. Nossas crianças precisam de cura e libertação. E aquilo que aconteceu naquele dia deveria acontecer todo dia aqui. Há muitas aplicações. Uma delas, a primeira delas, é que o templo é a igreja de Deus. A igreja precisa ser purificada. Alguns de nós, talvez muitos de nós, não sei quantos, mas nós precisamos mudar um pouquinho o conceito de igreja. Nós não temos mais respeito pela igreja de Deus. Se eu estiver mentindo, você pode me dizer: eu estou mentindo? Se vocês andassem aqui dentro dessa nave, que é uma das mais lindas do mundo, eu não disse a mais linda, eu disse uma das mais lindas. Depois de todos os cultos de sábado, você iria encontrar algumas coisas jogadas por aí, como se isso aqui não fosse a casa de Deus. Gente, desde potinhos de iogurte, papel de bala de chiclete, eu não vou nem falar, né? Eu não vou falar, por exemplo, que quando alguém esquece alguma coisa aqui dentro, de repente desaparece. Não vou falar, porque aqui já desapareceu tanta coisa. Tanta coisa. Nós perdemos o respeito pela casa de Deus. Eu tenho a impressão que um dia desses Jesus vai entrar por aquela porta lá, com o seu chicote, e vai mandar tirar algumas coisas daqui de dentro. Antes que ele venha e faça isso, vamos criar consciência de que esta aqui é a casa de Deus, onde Deus se propõe a abençoar, salvar, curar, restaurar e etc. e tal. Amém? A igreja precisa ser purificada. É preciso limpar o templo, não só de sua sujeira, que é considerada lixo, mas do lixo espiritual. Amados, eu vou tocar num ponto aqui agora, que se doer um pouquinho, nós temos anestesia aí também. Porque a outra aplicação é que o templo é o nosso corpo. Em 1 Coríntios 6, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo de Deus. Nosso corpo, como templo de Deus, precisa ser purificado. O que eu vou falar que pode doer é o seguinte: aquilo que não serve para trazer aqui dentro do templo de Deus, não serve para ter dentro do templo do corpo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Aquilo que não dá para eu usar no sábado, não dá para eu usar por aí. As palavras que eu não consigo falar aqui dentro, porque eu me sentiria envergonhado, envergonharia vocês, eu não devo falar ali fora. Os atos que eu acho que não posso praticar aqui dentro, eu não devo praticar ali fora, porque o templo que precisa ser purificado, também é esse aqui. E quando todos esses pequenos templos forem purificados, e nós nos reunirmos no grande templo, o grande templo estará purificado. Aleluia! Diga glória a Deus. Naqueles dias, não hoje, o culto havia se tornado uma desculpa para o comércio fraudulento. Os animais eram vendidos a preços exorbitantes. O culto era apenas uma desculpa para
se tirar vantagem. Sabe que as pessoas de hoje também buscam tirar vantagens. Na verdade, buscam a Deus quando precisam. Quando não precisam mais de Deus, jogam a Deus no lixo. A grande pergunta que muitos não têm coragem de fazer, mas sentem no seu coração e na sua mente é: o que eu ganho em servir a Deus? Amados, nós devemos servir a Deus não para ganhar alguma coisa, porque o mais importante de tudo nós já ganhamos. Primeiro Deus nos deu. Não é preciso servir a Deus para ganhar. As pessoas que estão sendo enganadas nesse sentido é porque não conhecem Deus, porque primeiro Deus deu. O texto bíblico diz assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Acabou. Deus deu. Você não precisa servir a Deus para ganhar as coisas. Mas a ideia de hoje é que eu tenho que levar vantagem. Os líderes daqueles dias dificultavam a aproximação do adorador daquele que deveria ser adorado. Eles colocavam viés, gargalos, entendem o que eu estou dizendo? Cercas, obstáculos. Em alguns aspectos, alguns de nós também colocamos obstáculos, cercas. Estou falando de igreja como um todo. Eu não estou tratando de um caso específico, porque alguém pode pensar assim: acho que ele está falando de mim. Eu não estou falando de você, eu estou falando de nós todos, de igreja. Lembram das indulgências da Idade Média? Cercas. Que diríamos do espírito capitalista de hoje? Deixamos de pregar um Jesus holístico que salva o ser todo. Como a gente diz, o ser humano é uno e indivisível, Jesus salva o todo. Para pregar um Jesus financista. Sabiam? Para pregar um Jesus economista, que vai dar riquezas aos seus fiéis. Purificar o templo significa tirar da igreja ou do corpo tudo aquilo que atrapalha o adorador de se aproximar do ser que deve ser adorado, Deus. Significa tirar da igreja tudo aquilo que atrapalha. Purificar o templo significa tirar da nossa vida aquilo que nos atrapalha. Eu diria que a igreja hoje ela passa por um momento muito triste, porque é muito semelhante aos dias de Jesus. São líderes que não ensinam a verdade, que não ensinam as verdades do Evangelho. E olha, eu vou dizer para vocês com toda a sinceridade, a tentação de pregar um sermão que só agrade aos ouvidos das pessoas é sempre muito grande. Mas eu não fui chamado para pregar sermões que agradem aos ouvidos. Eu fui chamado para pregar sermões que tocam o coração e que transformam as pessoas. Porque mensagens que só agradam os ouvidos, elas não têm poder. Precisamos pregar Cristo. Precisamos pregar a palavra. Deveríamos ter em mente ao virmos para a igreja aquilo que aconteceu com o profeta Isaías, que está no capítulo 6. Vocês lembram? Quando Isaías foi ao templo, logo depois da morte de Uzias, o rei, ao ele adentrar o templo, ele viu o Senhor. Amados, não venham aqui para me ver. Claro que eu tento me vestir adequadamente para vocês, me perfumar, me cuidar. Até o paletó ficou um pouco mais amplo, graças a Deus. Mas não é para me ver que você vem aqui. Você vem aqui para ver Deus. Glória a Deus.
tem que vir aqui para ver Deus, e temos que ver Deus. Isaías viu, as abas de suas vestes enchiam o templo ficou cheio de fumaça. Os serafins, com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 os pés. O que será que significa cobrir o rosto e cobrir os pés, hein? E com 2 voavam. Será que significa reverência, Dogrinha? Reverência. O que eles diziam, pastor Braga? Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Isaías se sentiu murcho. Amados, antes de sermos abençoados, antes de sermos tocados pela brasa viva do altar, precisamos murchar diante da presença de Deus. Isaías falou assim: lascou tudo agora, estou perdido. Aí o Senhor mandou um anjo, sai lá do altar com a brasa, pá, tocou a boca, purificou. Aqui no templo, se você vê Deus, se você encontra Deus, se você murcha na presença de Deus, Ele faz você vicejar, faz você florescer, e quando Deus faz florescer, não murcha nunca mais. A minha casa é lugar, estou falando em nome do Senhor Jesus, a minha casa é lugar de vida e salvação, é lugar de alegria e louvor. Foi o que aconteceu quando Jesus purificou o templo. Vida, salvação, alegria e louvor. Nem os líderes entenderam. Os líderes queriam que as crianças parassem de cantar. E Jesus falou: vocês não leem a Bíblia não? Está escrito lá que são as criancinhas que produzem o perfeito louvor. Por isso Jesus nos convida a sermos como criancinhas. Eu vou fazer uma afirmação aqui para terminar. Quero que você grave isso. Deus está aqui em sua casa de oração. Por que Deus está aqui? Primeiro, para ser adorado. Porque Ele é o meu Criador. Ele é o seu Criador. Ele está aqui para ser honrado, porque Ele é o meu Salvador. É o seu Salvador. É o meu mantenedor, o seu mantenedor. Mas Ele está aqui também para fazer algumas coisas. Escute. Perdoar. Aleluia. Purificar. Aleluia. Restaurar. Ele está aqui para restaurar vidas, famílias, casamentos. Amados, nada suporta o toque da mão de Deus. Se tiver alguma coisa errada, deixe Deus colocar a mão, porque Ele vai corrigir. Ele está aqui para curar. Curar. E por último, Ele está aqui para transformar e salvar. Você está pronto para ser tocado? Para ser perdoado, purificado, restaurado, curado, transformado, salvo? Esse é o lugar. Que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Maestro Turibe, eu não combinei com você. Não sei nem se é possível. Mas eu gostaria de ouvir vocês cantarem de novo aquela música. É possível? Agora, ele se levantou, é porque é. Enquanto eles estavam cantando, eu estava pensando de que Deus, obrigado.
de que Deus tem um prazer assim quase que inenarrável, quando seus filhos e filhas demonstram confiança nele. Tenho 3 filhos. Às vezes eles me pedem alguma coisa. Eles pedem com tanta confiança, com tanta convicção, que eu nem tenho argumento para falar, eu não posso. Deus é muito melhor do que eu. É muito melhor. Incomparável. Deus tem um prazer tremendo em me atender quando eu demonstro confiança nele. Deus está aqui. Deus está aqui para purificar não somente esse templo aqui, mas também esse templo aqui. Irmãos, num período de tanta pornografia, tanta miséria, tanta corrupção, tanta coisa errada, e parece que o errado é o certo, não parece? Deus está aqui para purificar um povo que está se preparando para muito em breve se encontrar com Ele nas nuvens dos céus. Enquanto eles cantam, se você quiser vir aqui perto do altar, vem aqui. E depois nós vamos terminar com uma oração, agradecendo a Deus, porque Ele já fez em nós, agora, o que precisava ser feito hoje. Amém? Então, se você quiser vir aqui perto, você pode vir, fique à vontade.
obrigado do fundo do coração. Pai querido, obrigado por tua presença aqui. Obrigado porque nos ensinas que depois da limpeza do templo, vem todas as bênçãos da presença do Senhor. Está a tua igreja, Pai. Ajuda-nos, por favor. Individualmente, pessoalmente, nós também queremos ser templos limpos, porque queremos ser fonte de bênção para as pessoas. E só seremos fonte de bênção se a presença do Senhor inundar por completo o trono do nosso coração. Ouve a nossa prece, aceita a nossa adoração, por favor, meu Deus. Que saiamos daqui purificados, que saiamos daqui salvos. Abençoa o teu povo que nos acompanha pela internet, abençoa a tua herança. Obrigado pelos músicos que nos fazem pensar em coisas maravilhosas da eternidade. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém.